Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Isso mesmo, vamos falar sobre um tipo de cegueira silenciosa que afeta a nossa mente e nos desvia do propósito. Isso mesmo, quero compartilhar com você. Antes, eu quero que você medite em duas perguntas que eu vou lhe fazer. Isso mesmo, vamos refletir juntos. Quem é você e qual é o seu verdadeiro propósito de vida quando ninguém está olhando? Você tem vivido a sua identidade real ou apenas é uma miragem criada pelas expectativas que tem no mundo? Sabe? Todo mundo está fazendo, eu também vou e vou fazer igual. Será que os atrativos prazeres desse século não estão sutilmente cegando o seu entendimento para aquilo que realmente importa? Muito bem, pessoas, até que ponto as coisas materiais têm dominado as nossas escolhas? Não é verdade? São perguntas, pessoas, que são muito importantes a gente refletir. Sabe por quê? Porque lá em 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus do século, quem é esse Deus do século? É o diabo. É isso mesmo. E ele governa o sistema desse mundo. O mundo, a palavra diz que jaz do maligno. E o inimigo, ele quer dominar o quê? Quer dominar a nossa mente, quer dominar a nossa visão, quer controlar a gente. Isso mesmo. O inimigo faz de tudo, pessoas, para que ninguém ouça o Evangelho. Porque se nós ouvirmos o Evangelho, os nossos olhos serão abertos. Entendeu? A fé vai ser gerada no nosso coração e a gente vai começar a compreender muitas coisas. Por exemplo, quem você é, qual o seu propósito de vida e qual o seu valor. Nós vamos começar a entender coisas que antes a gente não entendia. Por isso que o inimigo tenta prender a mente na incredulidade, entende? E aí você me pergunta, mas o que é incredulidade? Incredulidade é ausência de fé. É isso mesmo. A pessoa incrédula, ela valoriza mais as coisas que ela vê, mais as coisas materiais que são palpáveis, que são visíveis. Por quê? Porque as coisas espirituais são invisíveis aos olhos nus, mas são reais. Sabe o vento? Você não sente o vento, mas você vê o vento? Assim são as coisas espirituais. E lá em 2 Timóteo 4:10, pessoas, Paulo estava muito triste, isso mesmo, porque um companheiro dele, que trabalhava com ele, um companheiro chamado Demas, o que esse Demas fez? Desamparou Paulo, abandonou, porque ele amou o presente século. Isso mesmo. Era uma pessoa que fazia a obra junto com Paulo, mas virou as costas. Significa que havia algo no coração dele, um desejo, a qual ele foi atraído para o mundo. Ele virou as costas para o amigo, e virou as costas para o ministério, e virou as costas para o Senhor Jesus. Buscou o quê? Buscou as coisas do mundo, os prazeres que o mundo oferece, as distrações. Muito bem. Assim, pessoas, tem acontecido nos nossos dias. Isso mesmo. Nos nossos dias tem muita gente que virou as costas em busca de fama, em busca de status social, em busca para enriquecer. Quantos artistas, por exemplo, que você conheceu que para ter fama, ter dinheiro, abandonaram a sua fé? Lembra da Whitney Houston? Então, quantos pregadores cheios de dons que também caíram na sedução e viraram as costas? Isso mesmo. Significa, pessoas, quem está de pé, cuide para que não caia. E lá, pessoas, em Mateus 4, a palavra de Deus fala que o diabo ofereceu
levou Jesus para um alto do pináculo e mostrou todos os reinos da terra. E falou para ele, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo o meu reino. E Jesus respondeu, adore ao Senhor seu Deus e só a Ele prestarás culto. Eles tentou Jesus. O inimigo, quando ele tentou Jesus de todas as formas e não conseguiu, ele se retirou e vieram os anjos. Então, pessoas, nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que ser constante na nossa fé, nós temos que ser firme até o fim, fazer como Paulo fez. E Paulo declarou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Será que nós vamos poder dizer como Paulo disse? Por quê, pessoas? Porque em 2 Timóteo 3,1, o apóstolo Paulo também falou que nos últimos dias sobreviria tempos trabalhosos, onde haverá muito egoísmo do homem, muita ganância do homem, falta de amor, falta de empatia. Isso mesmo. E por causa dessas coisas, a fé de muitos esfriaria. Por quê? Por causa da multiplicação dos pecados, pessoa. Tá tendo muito pecado na terra. Isso mesmo. Mas nós não podemos estar no meio do lamaçal, pessoas. Nós temos que nos separar. E qual é a reflexão que eu deixo para você hoje? Olha, imagine uma pessoa caminhando à beira de um precipício, usando o óculos da realidade virtual. Você já viu aquele óculos da realidade virtual? As imagens da tela mostram praias paradisíacas, montanhas de ouro, aplausos virtuais. E é uma maravilha. Parece real, né? Mas por estar cega para o mundo real ao seu redor, ela não percebe que cada passo em direção àquela ilusão aproxima ela da queda. E é isso que o Deus desse século faz, pessoas, exatamente isso. Ele coloca telas brilhantes de status, de consumismo, de vaidade, de brilho. Que você olha, é tudo muito lindo, mas é ilusão. E Demas olhou para essa tela desse mundo e abandonou a caminhada. Isso mesmo. Deixou de olhar para Jesus, para a realidade eterna. E se embaraçou com a ilusão. Vamos tirar as vendas dos nossos olhos, pessoas, e encarar a realidade com os olhos da fé. E para que possamos dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu deixo essa palavra no teu coração, que Deus fale mais contigo. Deus te abençoe.